Eu fui advogado formado em Nápoles, respeitado por muitos, mas também fui satanista. Sim, eu me afastei da fé, mergulhei no espiritismo, participei de cultos obscuros, invoquei forças que não compreendia. No início parecia poder, depois veio o vazio. A escuridão me consumia por dentro e a depressão me arrastava para um abismo sem fundo. Eu não dormia, não comia, não sorria. A vida havia perdido o sentido. Até que um dia, um amigo dominicano olhou nos meus olhos e disse: "Quem reza o rosário será salvo." Eu ri, depois chorei. E então comecei a rezar, sem fé, sem esperança, apenas por desespero. E foi ali, no silêncio da minha alma, que a Virgem Maria me encontrou. Ela não me julgou, ela me acolheu. Aos poucos fui liberto. A escuridão começou a recuar. Voltei à igreja, reencontrei a luz e consagrei minha vida à Mãe de Deus. Construí um santuário em Pompeia, dedicado ao rosário, e milhares de pessoas encontraram cura, conversão, paz. Meu nome é Bartolo Longo, e esta é a história de como um homem perdido se tornou apóstolo do rosário. Se você acha que está longe demais para ser salvo, escute o que vivi. Porque quando Maria entra, até o inferno recua. Meu nome é Bartolo Longo. Nasci em Latiano, na Itália, em 1841. Fui criado em uma família católica, mas como muitos jovens da minha geração, me afastei da fé ao entrar na universidade. Em Nápoles, mergulhei no mundo do racionalismo, do espiritismo e depois nos cultos satânicos. A princípio, tudo parecia fascinante. Era como se eu tivesse descoberto um novo universo. Mas com o tempo, percebi que havia me tornado escravo de algo sombrio. A alegria desapareceu, a paz se foi, e a depressão tomou conta de mim. Eu me sentia condenado, sem saída. Mesmo com meu diploma de direito, minha vida não tinha direção. Foi então que um amigo dominicano, o padre Alberto Radente, me disse algo que mudou tudo. Quem reza o rosário será salvo. Eu não acreditava, mas decidi tentar. Comecei a rezar mesmo sem fé, e foi nesse gesto simples que a Virgem Maria começou a me libertar. Essa história não é sobre religião apenas, é sobre redenção, sobre como alguém pode cair fundo e ainda assim ser levantado. Hoje quero contar tudo o que vivi, porque se Deus me resgatou, Ele pode resgatar qualquer um. E o rosário foi a chave que abriu essa porta. Se você acredita que ninguém está longe demais para ser salvo, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e transformadora. Eu nasci em Latiano, uma pequena cidade no sul da Itália, em 1841. Minha infância foi marcada por uma educação católica sólida, transmitida por meus pais com carinho e disciplina. A fé fazia parte da nossa rotina, mas como acontece com muitos jovens, ao crescer e buscar independência, comecei a me afastar. Quando fui para Nápoles estudar direito, entrei em um mundo completamente diferente. A cidade fervilhava com ideias novas, movimentos filosóficos, debates políticos e espirituais. Era um ambiente onde a fé tradicional parecia antiquada, e muitos jovens como eu se deixavam seduzir por correntes mais modernas e perigosas. Durante meus anos na universidade, fui influenciado por colegas e professores que ridicularizavam a religião. Comecei a frequentar círculos de espiritismo, onde se falava de comunicação com os mortos, forças ocultas e poderes sobrenaturais. No início, tudo parecia fascinante. Era como se eu tivesse acesso a um conhecimento proibido, superior. Mas com o tempo, esses encontros se tornaram cada vez mais sombrios. O espiritismo deu lugar a cultos satânicos, rituais obscuros e invocações que me deixavam inquieto. Eu me envolvi profundamente, acreditando que estava no controle. Mas a verdade é que eu estava sendo consumido por algo que não compreendia. Aos poucos, minha vida começou a desmoronar. A alegria desapareceu, a paz se foi,
e uma depressão profunda tomou conta de mim. Eu me sentia vazio, perdido, como se estivesse vivendo em uma sombra constante. Mesmo com meu diploma de advogado, não encontrava propósito. Os rituais que antes me fascinavam, agora me assustavam. Eu não dormia bem, tinha pesadelos constantes e sentia uma presença sombria ao meu redor. Comecei a evitar pessoas, a me isolar e a pensar que talvez estivesse condenado. A fé que um dia conheci parecia distante, inacessível, e eu não sabia como voltar. Foi nesse estado de desespero que reencontrei um velho amigo, o padre dominicano Alberto Radente. Ele percebeu minha angústia e, com uma serenidade que me desconcertou, disse: Bartolo, quem reza o rosário será salvo. Aquilo me atingiu como um raio. Eu não acreditava mais em nada, mas aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Comecei a rezar, não por fé, mas por desespero. Peguei um rosário, mesmo sem saber se seria ouvido, e comecei a repetir as orações. No início parecia mecânico, vazio, mas com o tempo algo começou a mudar. Era como se uma luz tímida começasse a surgir dentro da escuridão. Aos poucos, fui sentindo uma paz que há muito não experimentava. A oração do rosário se tornou meu refúgio, meu fio de esperança. Cada Ave Maria era como um passo em direção à luz. Comecei a frequentar a igreja novamente, a confessar meus pecados, a buscar orientação espiritual. O padre Alberto me acompanhava com paciência, sem julgamentos, e eu, que havia mergulhado tão fundo na escuridão, comecei a reencontrar a fé. Não foi imediato, nem fácil, mas foi real. E foi nesse processo de conversão que entendi que minha vida não havia acabado. Pelo contrário, estava apenas começando. Meu nome é Bartolo Longo, e por muito tempo fui um homem dividido entre luz e trevas. Quando jovem eu era ambicioso, determinado a vencer na vida por meio do estudo e da razão. Me formei em Direito pela Universidade de Nápoles, uma das mais prestigiadas da Itália. Lá, fui seduzido por ideias modernas, por filosofias que negavam Deus e exaltavam o intelecto humano. A fé que recebi na infância foi sendo sufocada por um orgulho silencioso. Comecei a acreditar que a religião era coisa do passado e que o verdadeiro poder estava em dominar o invisível por outros meios. Foi nesse ambiente que me envolvi com o espiritismo. No início, parecia inofensivo. Sessões, invocações, curiosidade, mas logo fui atraído por círculos mais obscuros, onde se falava de magia, de pactos, de forças ocultas. Eu me tornei sacerdote de cultos satânicos, participando de rituais que hoje me causam repulsa. Na época, achava que estava no controle, mas a verdade é que eu estava sendo arrastado por uma corrente invisível, cada vez mais distante da luz. A depressão chegou como consequência inevitável. Eu me sentia vazio, atormentado, como se minha alma estivesse sendo corroída por dentro. Mesmo com minha carreira como advogado, eu não encontrava paz. Os dias eram cinzentos, as noites insuportáveis. Eu tinha pesadelos, ouvia vozes, sentia presenças. A alegria havia desaparecido e a ideia de suicídio começou a rondar minha mente. Foi nesse estado que reencontrei o padre Alberto Radente, um dominicano que conhecia minha família. Ele viu meu sofrimento e, com firmeza e compaixão, me disse: Bartolo, quem reza o rosário será salvo. Aquilo me desconcertou. Eu, que havia negado tudo, que havia me entregado às trevas, agora recebia um convite tão simples: rezar, apenas isso. No começo foi difícil, eu não acreditava mais, mas comecei a rezar o rosário mesmo sem fé, mesmo sem esperança. Era como repetir palavras no escuro, esperando que algo acontecesse, e aconteceu. Aos poucos, comecei a sentir uma paz que há muito não conhecia. As vozes cessaram, os pesadelos diminuíram e minha alma começou a respirar. A Virgem Maria, com sua ternura silenciosa, começou a me resgatar,
Não com reprovações, mas com acolhimento. Cada Ave Maria era como um fio que me puxava de volta à vida, e eu, que havia sido sacerdote do mal, comecei a me tornar servo da luz. Minha conversão não foi imediata, mas foi profunda. Voltei à igreja, confessei meus pecados, busquei orientação. Comecei a estudar teologia, a entender o valor da oração, da penitência, da reparação e, mais do que isso, comecei a sentir um chamado. A Virgem não apenas me salvou, ela me deu uma missão. Eu deveria dedicar minha vida à propagação do Rosário, à construção de um lugar onde outros pudessem encontrar a mesma graça. Foi assim que nasceu o desejo de erguer o santuário de Nossa Senhora do Rosário em Pompeia. Um lugar de fé, de cura, de conversão. Hoje olho para trás e vejo que minha história é marcada por extremos, da escuridão mais profunda à luz mais intensa, do desespero à esperança. E tudo isso por causa de uma oração simples, repetida com o coração quebrado. O Rosário foi minha ponte de volta, e a Virgem Maria, minha guia. Se você acha que está longe demais para ser salvo, lembre-se de mim. Porque se Deus pôde transformar um satanista em apóstolo do Rosário, Ele pode transformar qualquer vida. Basta abrir o coração, basta começar a rezar. Mesmo após minha conversão inicial, os ecos do passado não desapareceram de imediato. A escuridão que me envolveu por tanto tempo ainda rondava meus pensamentos. Eu rezava o Rosário todos os dias, mas havia momentos em que a culpa me esmagava. Lembranças dos rituais, das invocações, dos pactos que fiz voltavam como fantasmas. Eu me perguntava se Deus realmente havia me perdoado, se a Virgem Maria, tão pura, poderia aceitar alguém que havia servido ao mal. Era uma luta interna constante entre a esperança que nascia e o desespero que insistia em permanecer. Além disso, havia o julgamento externo. Muitos sabiam do meu passado, alguns me evitavam, outros me acusavam abertamente. Diziam que minha conversão era falsa, que eu estava fingindo para escapar das consequências. Eu tentava explicar, testemunhar, mas nem todos estavam dispostos a ouvir. Isso me feriu profundamente. Eu queria servir, ajudar, reparar, mas parecia que o mundo não me deixava esquecer quem eu fui. E às vezes, eu mesmo não conseguia. A vergonha era como uma sombra que me seguia. Mesmo na igreja, mesmo diante do altar, eu sentia que carregava uma marca. Foi nesse contexto que comecei a pensar em como poderia transformar minha dor em missão. Se eu havia sido resgatado pelo Rosário, talvez pudesse ajudar outros a encontrar essa mesma luz. Mas como? Eu não era padre, nem teólogo. Era apenas um advogado convertido. Foi então que comecei a visitar Pompeia, uma cidade devastada pela pobreza e pela indiferença espiritual. Lá, vi crianças abandonadas, famílias destruídas, igrejas vazias. E senti que aquele lugar, esquecido por todos, poderia ser o solo onde a Virgem Maria plantaria algo novo. Um santuário, um refúgio, um sinal de esperança. A ideia parecia absurda. Eu não tinha recursos nem apoio, mas comecei a falar com pessoas, a reunir voluntários, a rezar com mais intensidade. E quanto mais eu me entregava, mais obstáculos surgiam. Críticas, dificuldades financeiras, burocracia. Alguns diziam que eu estava louco, outros tentavam me desanimar, mas eu continuava, porque sabia que não era sobre mim, era sobre ela. A mãe que me havia resgatado queria alcançar outros filhos. E eu, mesmo imperfeito, queria ser instrumento, mesmo que o mundo não acreditasse, mesmo que eu ainda lutasse contra meus próprios medos. Durante esse período, minha saúde também começou a se fragilizar. O estresse, a pressão, as noites sem dormir cobravam seu preço, mas eu não parava. O Rosário era minha força. Cada Ave Maria me lembrava que não estava sozinho, que a Virgem caminhava comigo. E foi nesse cenário de conflito, interno e externo, que o milagre começou a se desenhar. Não um milagre espetacular, mas uma transformação silenciosa.
Pessoas começaram a se aproximar, doações chegaram, voluntários se multiplicaram. E Pompeia, aos poucos, começou a se tornar um lugar de fé. A semente estava germinando. O dia em que tudo começou a mudar foi como qualquer outro. Eu estava em Pompeia, caminhando entre ruínas e pobreza, tentando entender como poderia cumprir a missão que sentia arder dentro de mim. O rosário já fazia parte da minha rotina e eu o rezava com fervor, pedindo à Virgem Maria que me mostrasse o caminho. Foi durante uma dessas orações que senti uma clareza interior, como se uma luz tivesse sido acesa na minha alma. A ideia de construir um santuário não era mais apenas um desejo, era uma ordem silenciosa, uma inspiração divina que não podia ser ignorada. Comecei com o que tinha: fé e coragem. Reuni pessoas da região, compartilhei minha história e pedi ajuda. Alguns se emocionaram, outros duvidaram, mas aos poucos os corações começaram a se abrir. Um pequeno grupo se formou e juntos começamos a limpar o terreno, a erguer os primeiros muros. Não havia dinheiro suficiente nem apoio institucional, mas havia oração, e foi através do rosário que os milagres começaram a acontecer. Doações inesperadas chegavam, pessoas apareciam oferecendo materiais e até autoridades começaram a olhar para Pompeia com outros olhos. Era como se a Virgem estivesse abrindo portas que antes pareciam trancadas. O primeiro milagre físico que presenciei foi de uma jovem chamada Fortuna. Ela sofria de uma doença grave e sua família havia perdido a esperança. Trouxeram-na até o local onde o santuário estava sendo construído, e ali rezamos juntos o rosário. Dias depois, ela começou a melhorar. Os médicos não souberam explicar. A família voltou para agradecer e a notícia se espalhou. Outros começaram a vir, trazendo seus enfermos, suas dores, suas súplicas, e muitos saíam transformados. Não era apenas cura física, era paz interior, reconciliação, fé restaurada. O santuário ainda estava em construção, mas já era um lugar de graça. A Virgem Maria estava agindo. Eu sentia isso em cada passo, em cada oração, em cada pessoa que se aproximava. E quanto mais o rosário era rezado, mais milagres aconteciam. Um homem que havia perdido tudo reencontrou trabalho e dignidade. Uma mulher que vivia em depressão profunda voltou a sorrir. Famílias desfeitas se reconciliavam. E tudo isso sem alarde, sem espetáculo, apenas fé. O santuário crescia e com ele crescia a devoção. Pompeia, antes esquecida, tornava-se um centro espiritual. E eu, que havia sido escravo das trevas, agora era testemunha da luz. A igreja começou a prestar atenção. Bispos vieram visitar, ouvir relatos, acompanhar os acontecimentos. E com o tempo, o reconhecimento oficial chegou. O santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia foi consagrado e passou a receber peregrinos de toda a Itália. Eu continuei trabalhando, rezando, acolhendo. Não me via como fundador, mas como servo. Tudo aquilo era obra da Virgem Maria. Eu apenas havia respondido ao chamado, e cada milagre que acontecia era um lembrete de que o rosário é mais do que uma oração. É uma corrente de salvação que liga o céu à terra. Hoje, quando olho para o santuário, vejo mais do que pedras e arquitetura. Vejo vidas transformadas, graças derramadas, fé restaurada. O milagre não foi apenas minha conversão. Foi o que veio depois. Uma obra que continua viva, que continua tocando corações. E tudo começou com uma oração simples, repetida por um homem desesperado. O rosário foi minha ponte de volta à vida. E através dele, milhares encontraram o mesmo caminho. A Virgem Maria não apenas me salvou, ela me deu uma missão. E essa missão continua, enquanto houver alguém disposto a rezar. Hoje, quando caminho pelos corredores do santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, sinto que cada pedra carrega uma história de redenção.
não apenas a minha, mas de milhares que encontraram aqui consolo, cura e fé. O que começou como um gesto desesperado, rezar o rosário sem acreditar, tornou-se uma missão que ultrapassou minha própria vida. Eu, Bartolo Longo, que fui sacerdote das trevas, agora sou servo da luz. E tudo isso aconteceu porque a Virgem Maria não desistiu de mim. Ela me resgatou quando ninguém mais acreditava que havia salvação. O legado que deixo não é apenas um edifício sagrado, é uma mensagem viva. Ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. O rosário, essa oração simples e repetitiva, tem o poder de transformar almas. Vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que chegaram destruídas, sem fé, sem rumo, e saíram daqui renovadas, famílias restauradas, jovens convertidos, doentes curados, e tudo isso sem espetáculo, sem promessas vazias, apenas pela força da oração. O santuário tornou-se um farol para quem busca sentido, e eu, mesmo com minhas limitações, fui instrumento dessa obra. A igreja reconheceu minha conversão e minha missão. Fui declarado beato, não por mérito, mas por misericórdia, porque tudo o que fiz foi fruto da graça que recebi. Nunca me considerei santo, sempre me vi como alguém que caiu fundo, mas foi levantado por mãos invisíveis. E essas mãos continuam estendidas para todos. O mundo precisa saber que há esperança, que mesmo nos dias mais escuros, há uma luz que não se apaga. E essa luz brilha no coração da Mãe de Deus. Ela não nos abandona, ela nos espera. E quando respondemos, tudo muda. O santuário de Pompeia continua recebendo peregrinos. Pessoas de todas as partes vêm aqui para rezar, agradecer, pedir. E eu, mesmo depois da minha morte, continuo presente nesta missão, porque o rosário não é apenas uma devoção, é uma ponte entre o céu e a terra. Cada conta que se reza é um passo em direção à paz. E se eu, que fui tão longe da fé, pude voltar, qualquer um pode. Basta começar, basta confiar, basta repetir com o coração: rogai por nós, Santa Mãe de Deus. E ela virá, sempre vem. Se você está lendo minha história, saiba que ela é verdadeira. Não é lenda, não é exagero, é testemunho. E eu a deixo como um convite. Não importa onde você esteja, o que tenha feito ou o que esteja enfrentando, há uma saída. E essa saída começa com uma oração. O rosário salvou minha alma e pode salvar a sua. A Virgem Maria me transformou e quer transformar você. O santuário de Pompeia é prova viva disso, e enquanto houver alguém disposto a rezar, milagres continuarão a acontecer, porque quando Maria entra, até o inferno recua.